Olá, bom dia, 6h03, o programa A Notícia de Frente começando agora para você despertar junto conosco, porque, gente, olha só, chegou sexta-feira maravilhosa com super feriadão aí. Então fique conosco porque aqui você tem a melhor informação. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias, uma excelente sexta-feira a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Haroldo Arruda. Bom dia a você, nosso estimável e estimado, querido telespectador. Sexta-feira, né? Nos preparemos aí para ter um final de semana com um feriado prolongado, abençoado. Você falou assim, ó, sexta-feira. Aí eu fiquei até sem graça, né? Porque eu falei aqui, sextou, sexta-feira. Mais ânimo, né? Mais ânimo aí nessa sexta-feira, Kleber Lima. Mas eu vou falar para você por que eu não estou tão animado. Porque eu estou com o meu pensamento numa pescaria que eu faria normalmente. E eu vou ter que estar aqui segunda-feira. Ah, entendi. Mas não dá para pescar sábado e domingo? Não poder pescar, mas também sem água, né? Pois tá é. secando os rios, não tem nem como. Aí fica muito mais difícil para pescar? Não entendo muito de pescaria, não, porque eu nunca fui água, boa de pesca. Peixe. Não fui muito boa de pesca, não. Bom, gente, sem a pesca de Kleber Lima, daqui a pouquinho ele vai animar mais. Ah, se vai animar o professor Haroldo também, porque, ó, tá fervendo hoje, viu? Mas antes, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Solta aí uma das 42 câmeras da CEMOB mostrando pra gente o trânsito. De vez em quando aquele céu maravilhoso, umas paisagens belíssimas. Mas começamos aí pela Avenida do CPA. O movimento já um pouquinho mais só de um sentido centro-bairro aqui da capital. Porque 6h05, tem muita gente acordando agora, viu? Coloca lá o despertador 6h da manhã, aí fala o seguinte, deixa eu ficar mais um minutinho, 2 minutinhos, não interessa, né? Liga na televisão, né, professor? É verdade, exatamente. Assista a gente, né, Kleber Lima? Bom dia para quem está acordando agora, ligando a TV aí no Canal 10. Estamos agora mostrando as imagens da Avenida Generoso Ponce aqui em Cuiabá. O movimento muito tímido ainda, sexta-feira, muita gente se preparando para esse super feriadão. As atividades mesmo vão retomar somente depois lá na quarta-feira. Então, essa sexta, muita gente aí está se preparando para fazer algo diferente. Mas, ó, a pandemia não acabou, infelizmente. Estamos vencendo, viu? Mas muito juízo aí na sua programação deste feriado. Olha, gente, tô vendo aí os veículos e tô lembrando aqui, viu? Água, leve garrafinha de água, porque hoje a temperatura vai subir ainda mais, viu? Podemos chegar a 41 graus, meu Deus! Eu já acordei para lá na minha casa, já estava isso. Já estava 41? Tomei 41? banho gelado e saí suado do banheiro, eu cheguei aqui suado. Avenida Hermínio Torquato, sem movimento nenhum. Ó, já tem gente ali fazendo uma caminhadinha, viu? E tá quente mesmo, mas eu não sabia, Kleber Lima, que já estava batendo essa temperatura a essa hora do dia. Então, gente, de fato, ó, redobre chegar aos 50 aí. hoje. Hoje é o dia que frita-se ovo no asfalto de Cuiabá. Meu pai, já fez esse teste? Não, mas eu já vi fazendo e eu acredito. Eu já tentei fazer, não deu muito certo, não. Frita. Mas aí... Você põe lá você tem que botar, não é no asfalto direto, você tem que botar uma frigideira ali. Uma frigideira, né? Bota ela lá, que ela esquentar. esquenta, que dá queimadura, você pegar. Aí você põe o ovinho, volta lá daqui a pouco. Bom, desafio. Já viu, né? Se você fizer o teste aí do ovo frito no asfalto, manda aqui pra gente, né? A gente mostra isso, esse fenômeno do calor de Cuiabá. Numa fritadeira ele frita, mas no asfalto não frita. Olha essa imagem linda, gente. É da MT 251. Vai ficar pochê. Sem movimento nenhum por enquanto. Vai ficar com a gema dura, mas frita. Porque Queima a pele. Porque daqui a pouquinho... Vai ficar o pochê. Daqui a pouquinho, professor, vai ter um pochê aí, ó, nesse trecho da avenida, muita gente subindo para a Chapada dos Guimarães. Todo mundo aqui é apaixonado em ovos, né? Eu sou uma apaixonada em ovos. Kleber Lima, como você todos os dias, fitness, né, você faz Comi academia. 2 hoje. Frito, seu negócio é só cozido. frango, fala a verdade, é frango, batata doce e ovo. Essa turma fitness só come isso. Professor, vou falar uma coisa pra ti, viu? Nós não, né? Já comemos espetinho. Já comi 2 ovos hoje. Eu não consigo oferecer espetinho, eu não como espetinho. Não, espetinho é mais fitness, come espetinho. Você tem cara que come muito espetinho. Isso demora. Eu gosto, mas eu ultimamente não tenho achado. Eu estou querendo achar um lugar de novo no meu
no Eu meu te passo, itinerário. porque eu sou uma devoradora de espetinhos, adoro um churrasquinho, professor É bom, hein? Haroldo. Eu gosto do É bom. espetinho lá na feira de CPA, do CPA das CPA 4 2. pistas. Não, das 4 pistas, que minha mãe mora ali perto. Olha, no Centro de Costumei. Eventos do Pantanal, aí a rotatória do Kleber Lima, vai ter esse nome, não sabia não? Pois é, viu em primeira mão aqui, rotatória Manuel Kleber Pinheiro. Lima, é Aliás, tem prefeito que da capital. articular lá na Câmara, né? Na Câmara, né? Tá com boa moral lá? Sei, ultimamente. Acho que não, eu não queria dizer não, mas eu não sei não, viu? Até umas eu não 3 sei. semanas atrás. Tenho dúvidas. Eu nem vou fazer essa sugestão do meu nome, tá bom? Eu não quero. Não quer, professor? Vamos Bobagem. então, gente, para outro trecho. Já deu, né? Deu para perceber que nesta sexta-feira aí o trânsito está muito tranquilo. Você vai chegar sem atrasos no seu destino aí. Bom trabalho, uma ótima sexta-feira e vamos que vamos, porque, gente, olha, tem notícia demais, viu? E vamos começar falando então de um assunto que, olha, viralizou primeiro nas redes sociais. Depois, gente, o assunto tomou outras dimensões. Ficou aqui na capital, depois Mato Grosso todo descobriu isso e aí chegou lá, ó, até em cenário nacional, e eu estou falando do Colégio Notre Dame, exatamente. Nós estamos falando daquele caso da professora que durante a aula dela acabou falando do presidente Jair Bolsonaro, depois levou uma suspensão porque a mãe do aluno não se conformou com as declarações. Bem, e aí muitos desdobramentos, e aí ontem teve até um helicóptero com a bandeira do Brasil sobrevoando a escola. Para você entender direitinho isso, vamos rodar aí para você ver. Nós temos então o VT ou nós temos imagens aí do helicóptero? Vamos então primeiro, gente, para que você possa entender melhor esse caso, eu vou pedir nesse momento a narrativa dessa professora em sala de aula. Roda aí. Ele é a favor do desmatamento, ele é a favor que os garimpeiros façam destruição lá dentro das terras indígenas. A Polícia Federal, essa semana, foi lá nas terras indígenas, teve umas máquinas que eles botaram fogo e outras eles afundaram nos lagos. Pois é. Por quê? Porque além da destruição da natureza, também está prejudicando o povo indígena. As terras deles. Aí os garimpeiros e o presidente da República, ele é a favor disso. Então, nós temos que começar a pensar o que nós queremos para o nosso Brasil. Por exemplo, a gente vota com a urna eletrônica, ali não tem como você roubar. Tem como roubar se for no papelzinho. E o que ele quer? Ele quer que volte a votação pelo papelzinho, que é para facilitar, para ele fazer, né, qualquer coisa que ele quiser. E ele tem as pessoas que acompanham, que são igual torcedor de futebol, que torce lá pelo o jogador. Ele tem a torcida dele, mas se você for avaliar, investigar, quem são as pessoas que são os seguidores dele? Pessoas corruptas também, que fazem coisas fora da lei. Então, essas são as pessoas que ficam atraídas por ele. Por quê? Por causa do pensamento dele, das coisas que ele fala, que ele faz, que é sempre contra a prosperidade do país, em ajudar. Nós estamos vivendo numa época de grande inflação. O que é isso? Aumento de tudo. Bom, nós ouvimos então o áudio, comentamos a respeito dele e hoje você tem aí na íntegra o que foi gravado, pelo menos a parte que foi gravada do que a professora disse. Nós entramos inclusive no embate com posicionamentos contrários aqui do Kleber Lima e do professor Haroldo, e você que está em casa também pode manifestar a sua opinião a respeito deste caso, que não parou por aí. Esse áudio foi apenas o detonador de tudo o que aconteceu posteriormente, porque ontem um novo episódio nessa história. É o sobrevoo de um helicóptero do Ciopa Air com a bandeira do Brasil lá na escola. Temos essas imagens agora, vamos mostrar aqui para que você possa entender direitinho
todo o desdobramento. Olha lá, nós temos as imagens do helicóptero do Ciopa Air com a bandeira do Brasil sobrevoando apenas a escola Notre Dame. Os alunos ficaram alvoroçados, todos saíram para o pátio ali da escola e houve, claro, né, um efeito surpresa. É sempre muito bonito, impactante quando a gente vê um helicóptero. Imagina você tendo aí no quintal da sua casa um helicóptero fazendo uma manifestação, qualquer que seja, né, para você. Lógico que chama muita atenção e foi o que aconteceu. Aí, gente, isso daí acabou chamando a atenção do Brasil todo. Só que, olha, não pegou nada bem para o colégio. Ontem já houve uma polêmica, porque existe agora um questionamento de que a professora, ela foi advertida, né? Ela vai levar um gancho aí de uns 3 dias sem poder entrar em sala de aula. Depois ela pediu desculpas diante das narrativas expostas na sala de aula. Aí o Sintep veio dizendo que essa censura não pode ser permitida, houve aí um excesso na decisão da própria escola. Só que aí vem um dia depois esse sobrevoo, já tem até posicionamentos agora do Ministério Público Estadual, que já informou que vai requerer a corregedoria da Polícia Militar, Kleber e professor, a instauração de um inquérito policial militar contra os responsáveis pelo sobrevoo de um helicóptero com a bandeira do Brasil sobre a escola Notre Dame de Lourdes. Aqui em Mato Grosso já tem deputado também que se manifestou, o deputado Lúdio Cabral, dizendo, olha gente, isso não pode, é dinheiro público para uma manifestação em apoio ao presidente, eu preciso fazer questionamentos, não pode ficar dessa forma, isso não é um ato que possa acontecer, se repetir, é dinheiro público sendo jogado fora em benefício de uma instituição privada, são inúmeros questionamentos. Também tem deputado federal agora, Túlio Gadelha, que quer também esclarecimentos sobre isso. A ouvidoria da polícia também já disse que vai estar investigando isso. Vou deixar para que os senhores possam comentar e depois eu vou até ler aqui na íntegra a nota da escola sobre esse fato. Bem, ontem nós já falamos com relação à questão do posicionamento da professora em sala de aula, né? E hoje nós trouxemos aí a fala dela, a fala em sala de aula, que a meu ver é exatamente onde ela erra, por conta exatamente de emitir dentro de sala de aula um juízo de valor. O que é um juízo de valor? É um juízo carregado de preconceito, é um juízo carregado de valores pessoais, de ideias, de conceitos, absolutamente tudo que é pessoal, né? Uma opinião pessoal, de certa forma, ali em sala de aula, tentando, inclinada, né, no sentido de desmerecer e desconstruir o presidente da República. Dizer que um presidente da República é corrupto, né, e que todos os seus seguidores são corruptos beira o absurdo. É como se eu dissesse que o Lula é ladrão e todos os seguidores do Lula são ladrões, né? Eu não posso fazer isso de forma alguma, né? Enfim, então nós já nos posicionamos dessa forma. Outro ponto importante é o fato de nós sabermos que esse colégio tem mais de 50 anos, salvo engano, ele tem um código, né? Um código de postura, código disciplinar para professores. Os pais que colocam os seus filhos nesses colégios, né, eles querem completa imparcialidade por parte do professor em sala de aula, se restringir apenas ao ensino e não à doutrina. Professor nenhum deve doutrinar, aluno nenhum dentro de sala de aula, muito menos de 8 anos de idade. Eu já disse isso claramente aqui, né? Então, com relação a isso, eu acho que eu já me posicionei de forma transparente e clara para o telespectador. Com relação ao sobrevoo do helicóptero, né, eu penso que, primeiro, é importante que nós observemos a legalidade disso. E parece que isso não é legal, não é correto, até porque o helicóptero é um bem público, é pago por mim, por você, por todos nós, né? E existe excesso na interpretação do que aconteceu também. Porque o problema não é exatamente o helicóptero pairando em cima de um colégio particular. É a bandeira do Brasil em meio a essa situação, o cenário que o Brasil vive, e a interpretação dela imediatamente foi voltada para uma certa intimidação à professora por conta da bandeira do Brasil estar ligada diretamente ao governo federal e a bandeira vermelha à oposição, né? Então, imediatamente houve essa interpretação que, a meu ver, já é um excesso.
tanto por parte do deputado Barranco, como também por parte do deputado Lúdio Cabral, que saíram em defesa dizendo que isso foi um ato de intimidação. Eu não acredito nessa possibilidade de forma alguma, né? Agora, se nós considerarmos que todos os colégios comecem a fazer pedidos desse a CEOPAER, né, que está ali para fazer posicionamento em nome da sociedade, um policiamento aéreo, né, o CEOPAER for atender esses pedidos, realmente aí vai ser o caos, né? Eu acho que tem dois problemas na mesma raiz. O problema de um colégio particular, né, um problema ético. Realmente pedir esse tipo de coisa, né? Porque uma coisa é você ter profissionais do CEOPAER lá dentro do colégio, na Semana da Pátria, dando as instruções, né? Ensinando as crianças, né? Fomentando, sobretudo, o sentimento nacionalista, de patriotismo desses alunos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar um bem público, né? E disponibilizar esse bem público para fazer uma apresentação para alunos de uma escola particular, que fosse uma escola pública também. Eu acho que isso aí não é legal, entendeu? Do ponto de vista de lei, de Constituição, né? E particularmente acho também que houve excesso. Primeiro, o problema moral de um colégio fazer esse tipo de pedido, né? E segundo, um problema pior ainda do CEOPAER ter aceito esse pedido e ter feito esse sobrevoo. Essa é a leitura que eu tenho. Kleber Lima, se eu fizer um churrasco lá na minha casa no final de semana, eu posso ligar para o CEOPAER lá, fazer um sobrevoo? Será que tomou a dimensão além do que deveria ou não? A escola errou, o CEOPAER errou? De que forma agora corrigir isso? Mas vamos falar então dos equívocos ou não desta ação. Eu sei que a escola talvez tentou amenizar o impacto da professora, querendo dizer que somos patriotas, torcemos para o Brasil, porque a escola ficou também, entendemos, envergonhada com a atitude, foi o posicionamento da escola e aí tentou fazer um ato patriota e não deu certo. Queria que você fizesse a sua avaliação. Luciana, eu vou começar lembrando de um acontecimento importante envolvendo a TV Vila Real, que na época se chamava TV Gazeta. Nós tivemos aqui um grande jornalista, um grande brasileiro, chamado Clóvis Roberto, que foi apresentador do Cadeia Neles, um dos primeiros, depois do Lino Rossi, salvo engano, foi ele. E era um profissional de personalidade forte, de opiniões claras, e naquela época denunciou uma série de malfeitos na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E era intimidado quase que diariamente. Viaturas da Polícia Militar passavam na frente da casa dele, lá no Jardim Petrópolis, jogavam coturno, passavam aqui na frente do Grupo Gazeta. Maus policiais, evidente que isso não era uma atitude da corporação, mas era uma tentativa de intimidação que nos remetia aos piores anos da ditadura militar no Brasil, com a instituição do AI-5, onde a liberdade era tolhida na bala, na tortura, no desaparecimento das pessoas contrárias ao regime. Então, nós não podemos admitir esse tipo de insight ditatorial, insano, feito ontem pelo CEOPAER. Nada justifica. Nada justifica. O professor é a autoridade da sala de aula. Ouvindo o áudio, ela falou, nós precisamos pensar nisso. O professor tem direito à opinião. Não está impondo, eu disse ontem aqui a diferença entre o professor emitir opinião e levar os seus alunos a pensarem de doutrinação. Nós vivemos doutrinação aqui até 1985, durante os 21 anos da ditadura militar. Isso é bem diferente. O medo que eu tenho hoje, o receio, Luciana, é que aqui, quando eu emitir, por exemplo, uma opinião contrária à Polícia Militar, que o helicóptero do CEOPAER vai sobrevoar aqui o Grupo Gazeta de Comunicação, como fez lá contra o Clóvis Roberto. Eu acho que a Polícia Militar agiu bem ontem, quando a Corregedoria instaurou um procedimento para investigar a responsabilidade, que eu particularmente acho que foi um ato isolado de uma pessoa. Ontem eu tive acesso a um print de WhatsApp, que uma mulher dizia o seguinte, olha, o meu marido, que é tenente-coronel do CEOPAER, esteve lá na escola ontem fazendo uma palestra, anteontem. Foi no dia que a professora foi suspensa, que o assunto ganhou a dimensão que ganhou, na quarta-feira. Estou aqui imaginando o que aconteceu. Lá o oficial do CEOPAER falou, não, amanhã a gente traz um helicóptero aqui, a gente faz uma demonstração, etc. e tal.
fez, combinou, mandou no outro dia lá o helicóptero. A hora que viu que a média que ele tentou fazer tinha outro nome, começava com M, mas era outra, deu ruim. Fez uma lambança, né? Vou usar uma palavra apropriada para o horário. Fez lambança. Aí saíram, e aí entra o que é pior, na minha opinião. Aí apareceu ontem, do nada, um ofício da escola, solicitando. Agora, caro telespectador, raciocina comigo. O ofício era do dia anterior, do dia 1º. Carimbado e assinado, mas sem protocolo. Sem protocolo. Ou seja, na polícia tem um negócio chamado história-cobertura. Muitas vezes a polícia está no andamento de uma investigação, ela precisa tomar algumas atitudes e ainda não tem, por exemplo, um mandado de busca e apreensão do juiz. Ela vai, faz, depois ela solicita, para poder dar legalidade àquela ação que foi feita. Isso chama história-cobertura, é um documento que venha depois. É o equivalente na rua, o cara prender e bater para depois pedir o documento, para checar. Foi o que foi feito ontem. E isso repercutiu no Brasil inteiro porque representa sim uma tentativa de intimidação que pode até não ter sido pensada dessa maneira. Como eu disse agora da história do oficial que esteve lá fazendo a palestra. Mas que representou no momento em que o Brasil está vivendo, gente. Está todo mundo vendo aí a polarização, como é que está. Então, assim, ainda que tenha sido um ato impensado e isolado de uma pessoa, precisa ser exemplarmente punido para que isso não promova outras atitudes semelhantes no Brasil afora e até aqui mesmo. E que para que nós, especialmente da imprensa, não sejamos intimidados com voo de helicóptero, com rondas desnecessárias de viaturas da Polícia Militar, quando a gente criticar a polícia ou alguma coisa que eles não concordem. Né? O secretário Alexandre Bustamante, eu falei com o senhor ontem, o senhor precisa se posicionar, secretário. O senhor não pode permitir que a Secretaria de Segurança Pública justifique com um ofício sem protocolo essa história cobertura que foi feita ontem. O senhor precisa se posicionar. Ah, não foi um ato isolado, o senhor está aí no lugar de se posicionar, o senhor é autoridade pública. Aliás, o senhor anda sumido, senhor Alexandre Bustamante, dos debates aí que é feito sobre segurança pública, etc. e tal. Então nós precisamos colocar os pingos nos is. A atitude do senhor Paé foi infinitamente desproporcional a qualquer eventual erro de comportamento que a professora tenha cometido. E acho que essa escola tem que pagar também, viu? Não é à toa que está todo mundo aí investigando, a escola também tem que se conter. Não é assim que funciona, que a banda toca na democracia. Bom, professor Kleber, nesse momento, então eu vou ler a nota emitida pela própria Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, já que você chamou a atenção aí um posicionamento do secretário Alexandre Bustamante. Já temos uma nota aqui, olha só. É um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Na ocasião, a bandeira do Brasil foi mostrada aos alunos sem nenhuma conotação política, mas no intuito de demonstrar o patriotismo nesta que é uma data importante para o país. Vale destacar que o CIOPAER realiza diversas atividades sociais e educacionais, visitando entidades sociais, escolas, tanto públicas quanto particulares, com o objetivo de aproximar as forças de segurança e a população. Além do sobrevoo, membros do CIOPAER também estiveram no colégio nesta quarta-feira, proferindo palestra e orientações aos alunos sobre o tema segurança pública, sendo um convite feito pela própria instituição. Por fim, a CESP de Mato Grosso destaca que não coaduna com posicionamentos políticos no âmbito do serviço público e que qualquer excesso cometido pelos servidores da pasta neste sentido será motivo de medidas administrativas. Olha só quero fazer aqui um paralelo. Bom, essa aqui foi a nota da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Eu, particularmente, senhores, admiro muito o trabalho do CIOPAER. São guerreiros, não vou nem elencar aqui a necessidade da atuação da CIOPAER. Aplaudo todo o trabalho realizado por eles, por essa equipe guerreira. Inclusive, gente, existe um outro questionamento aí que se faz nesse momento. Eu vou até tentar explicar um pouquinho melhor. Olha só, o fato não foi do CIOPAER ter sobrevoado a unidade de ensino com a bandeira do Brasil, mas ter feito isso apenas nessa escola, justamente um dia após o afastamento da professora que teceu críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Eu estou vendo ultimamente, nessas últimas semanas, inúmeras bandeiras do Brasil nas janelas. Eu acho isso, gente, divino, maravilhoso, porque o brasileiro não tem algo como sua marca.
o patriotismo. Sempre achei, minha avaliação, professor Eclério, bem que diferente. isso faltou. Diferente, por exemplo, de uma das maiores nações mais desenvolvidas. A gente percebe isso, a bandeira dos Estados Unidos, nas residências e empresas. E nós aqui, muitas vezes, não temos o orgulho de fazer isso, não porque não amamos a nossa nação, mas porque estamos entristecidos, muitas vezes, por ações políticas. O brasileiro sofre. E aí, eu quero dizer o seguinte: talvez a Ciopaer tivesse sido mais assertiva se ela tivesse feito outros sobrevoos também ontem, não apenas no colégio, em outras entidades sociais, na Praça Alencastro, no centro da cidade, com a bandeira do Brasil. Afinal de contas, nós estamos na Semana da Pátria. Mas o fato aqui é isolado, foi apenas um sobrevoo na escola, professor. E tem que se ver a questão, como eu disse logo no início do meu comentário, a legalidade disso, se pode ser feito isso ou não, porque eu não sei, até onde eu fui, me parece que isso é proibido, isso não pode ser, um bem público não pode ser utilizado desta forma como foi utilizado. Quero reforçar a minha posição com relação à questão da intimidação. Essa leitura de intimidação que foi despertada aí pelo deputado Lúdio Cabral, pelo deputado Valdir Barranco, né, e reforçada pelo jornalista Kleber Lima nesta bancada, eu sou absolutamente contrária. Não existe intimidação nenhuma, eu não acredito nisso. Isso já é uma possibilidade de narrativa da esquerda, de pegar o bonde andando e falar, opa, tem uma oportunidade aqui de nós realmente cobrarmos, né, apontarmos, aparecermos em cima de uma situação que, a meu ver, não tem absolutamente nada nesse sentido, né? A bandeira do Brasil foi exposta, eu já disse a questão da legalidade ou não do helicóptero estar ali, ela foi aberta, né? E a bandeira do Brasil, infelizmente, tem provocado muito sentimento ruim ou comportamento violento na esquerda, principalmente na oposição, todas as vezes que ela é exposta. Isso é fato e a gente percebe isso nas ruas, né? Bom, o posicionamento do Ciopaer no sentido de instrução de alunos em escolas, eu acho espetacular e deveria ser assim sempre, porque o sentimento nacionalista, né, um sentimento de patriotismo, ele deve ser alimentado diariamente nesse país. Muito diferente nos Estados Unidos, em que os americanos são apaixonados pela sua bandeira, apaixonados pelo seu país, né? Veneram os veteranos de guerra, por exemplo, né? Por conta de uma série de fatores. Então, eu acho que já está havendo, de certa forma, alguns excessos aí, oportunistas, né? De algumas pessoas que, infelizmente, pegam o bonde e acabam criando novas interpretações do fato. Tá certo. Olha só, gente, eu vou aqui nesse momento ler mensagens. Foram muitas, você já sabe, né? Estava esperando, né? Então chegou o momento de eu dar vez e voz para você, nesse caso que se tornou tão polêmico. Bom dia a todos. É impressionante a polêmica que estão levantando em relação a uma obscura professora. Não tem lógica fazer uma demonstração de força para intimidar uma professora que ninguém sabe quem é. É tudo politização para radicalizar o movimento do dia 7 de setembro. Por que vocês criticam só quando é a favor de Bolsonaro? O ladrão, tudo bem? Bom dia. Quando ocorre críticas ou opinião sobre o STF, Congresso, governos, é crime sujeito até de prisão. A professora militante buscando doutrinar crianças e foi punida com a suspensão. Aí o professor vem falar que ela pode dar a sua opinião. 2 pesos e 2 medidas. Realmente vamos pôr os pingos nos is. Todos que reclamaram, esquerdistas. Sérgio do Alvorada. Meu Deus, o verde e amarelo está sendo marginalizado. Quaisquer ações que aparecem, estas duas cores, é sempre crime de sangue. Brasil, meu amado Brasil, estão fazendo com você. Parabéns, professor Haroldo, ótimo posicionamento, grandiosa para o fortalecimento das ideias. Essa doutrinação da professora não pode deixar crescer. Bancada, muito triste usar bem público para pairar sobre uma escola, nosso dinheiro sendo usado para isso. A professora falou a verdade, o que está em nossos olhos estamos numa ditadura velada, está perigoso. Professor Haroldo perdeu o juízo, isso é sim uma mensagem subliminar de quem o fez. Bom dia, a professora errou, já está sendo punida, correto. Com a palavra agora, a PM de Mato Grosso e a punição ao elemento que pilotava a aeronave pública. Qual é a postura oficial da PM? Olha, não é possível nesse momento, né, eu ler todas as mensagens.
abro aqui o espaço, eu já vou chamar um comercial. Você, Kleber, professor, tem mais algo a falar sobre esse caso? Acho que é isso aí, né? Dizer o seguinte, que a bandeira do Brasil é dos brasileiros. Isso é uma estupidez, tentativa vil de manipulação de narrativa, é isso. Todos somos brasileiros, todos amamos os símbolos nacionais, mas não a exploração política deles, como estão fazendo. É que nem igreja e fé, cada um na sua, respeitando, mas a exploração política da fé e do nacionalismo, aliás, a exploração política do nacionalismo para atos de direita e fascista é típico do fascismo. Mussolini era campeão nisso, Hitler era campeão nisso. Os militares do Brasil fizeram um golpe de Estado explorando a boa-fé das pessoas e o patriotismo. Então, assim, isso é conversa fiada de quem faltou à escola de educação moral e cívica. E o que você tem a me dizer nas passeatas do PT, da oposição, quando colocam fogo na bandeira brasileira? Isso é estupidez também, professor. Uma estupidez não justifica a outra. Tá certo, gente. Olha, eu falei que ia chamar o comercial, que achei que fosse ampliar aqui esse debate, mas então vamos ao vivo. Vou chamar o repórter Daniel Santos, que vai trazer informações para a gente em relação à possibilidade do governo de Mato Grosso exigir o cartão de vacinação dos servidores. É isso mesmo, Daniel Santos? Traz para a gente todas as novidades a respeito disso. Bom dia para você, para a sua equipe. Sexta-feira chegou, sua linda. Tá no calor aí, né, Daniel? Tá nas alturas, olha só. Tá na igreja. O que não significa estar numa condição climática mais agradável. Deixar isso bem claro aqui, no ponto super tradicional, até cenário de várias vinhetas da TV Vila Real, de programas aqui na Igreja São Benedito, já tomando a bênção aqui do padrinho, como diria o nosso Benedito Costa, e aqui na Igreja São Benedito. Pois bem, essa questão de vacinação está sendo cogitada pelo governo de Mato Grosso, pelo governador Mauro Mendes. A gente sabe que esse é um projeto também do deputado Wilson Santos e que pode estar em discussão na Assembleia Legislativa já nas próximas semanas. A exemplo do que muitos empresários têm feito já na iniciativa privada de cobrar o cartão de vacinação, saber se o funcionário tomou as 2 doses, se fechou o ciclo, se está colocando em risco outros colegas de trabalho nas repartições públicas de nível estadual. Isso pode também acontecer. Mas o governador deixou bem claro, isso é uma questão administrativa. Claro que sempre tem um protesto e outro, e já começou nas redes sociais, tem chovido de respostas, alguns se identificando como servidores, com 10, 15, 20 anos na esfera estadual, já questionando. Quero ver me questionar sobre vacinação. Pois bem, é aguardar os próximos capítulos, os desdobramentos dessa história de cobrança para que servidores tenham um ciclo completo de vacinação na esfera estadual. Luciana, Kleber, professor Haroldo. É isso aí, gente. Olha só, então, vai ser polêmico mais uma vez, mas vamos ter que comprovar aí a imunização. E também tem aquele projeto de lei na Assembleia Legislativa do deputado Paulo Araújo, Kleber e professor, que é o passaporte digital de imunização. Ou seja, essas ações, diferente do deputado Catani, lembra? Lembro. Lembra? Visa o quê? Incentivar as pessoas a se imunizarem. É isso ou não é isso? O governo está indo no caminho de incentivo à imunização. Isso. Certo? Isso, exatamente. Não, eu disse que aí Isso, eu disse o seguinte, enquanto a Assembleia Legislativa está trabalhando para ampliar o incentivo, porque também tem o deputado Paulo Araújo, que tem aquele projeto já aprovado em primeira votação do passaporte digital de imunização. E o governo vem dizendo o seguinte, olha, vamos ter que imunizar os servidores, eles terão que ser imunizados para apresentar aqui a certificação. Aí eu disse que o Executivo e parte do Legislativo tem uma consciência de incentivar. Enquanto o deputado Catani, nós comentamos aqui que já tinha um outro projeto que ninguém precisava imunizar, não precisa apresentar lá nada. Na verdade, você tem aí essa ala que defendia, a mesma turma que defendia o kit Covid, que é contra a obrigatoriedade da vacinação. O que está em discussão é isso. O meu médico é contra. Ontem ele até me mandou um abraço, eu não vou falar o nome dele para não expor, né? Mas um abraço aí para o senhor, né? Que o senhor tenha mais cabelo. Que o senhor tenha mais cabelo e junto com ele mais juízo. Estava esperando você finalizar. Eu mando depois
Não vou falar o nome dele, é uma brincadeira, ele sabe que é com carinho, mas ele me mandou ontem uma decisão nos Estados Unidos, que uma mãe foi impedida de conviver com o filho porque ela se recusou a tomar vacina. E ele achou aquilo um absurdo. Eu acho um absurdo a mãe não querer proteger o filho, né? Não querer se imunizar, e aí sabe-se por crença. Esse é o problema. Nós vivemos um tempo, e eu já tenho falado isso aqui, a exaustão da chamada pós-verdade, em que a crença da pessoa substitui o bom senso, a lógica, a ciência. Esse é o problema da pós-verdade. Eu acredito que é assim que tem que ser. Não é assim, gente. A ciência está aí para derrubar as crenças. Foi falado em Revolução Francesa aqui essa semana. A Revolução Francesa foi orientada pelo iluminismo, que é exatamente assim, a vitória da ciência, do bom senso, né? E no Brasil a gente já tem muitos julgados da justiça trabalhista, da justiça comum, dando guarida, dando razão a empresas, patrões que punem trabalhadores que se recusam a vacinar. A vacinação, ainda não existe lei que obrigue a vacinação, esse é o grande argumento. Mas o bom senso, quando não tem lei que defina qualquer coisa, a justiça está aí para isso, para os casos omissos, né? E o bom senso está prevalecendo, graças a Deus, porque a imunização é um problema de saúde coletiva. Não é uma questão que está adstrita ao domínio privado da pessoa. Então, você não quer se vacinar, então tudo bem. Se a gente tivesse condição de criar uma zona, né, assim da cidade, e ó, você que não quer vacinar para a direita, você que quer para a esquerda. Desculpa a analogia, é só uma provocação mesmo. Tudo bem. Olha, quem não quer vacinar, direita. Quem quer vacinar, quem quer defender a vida, esquerda. Tá vendo a narrativa como é que é? Mas a gente, infelizmente, não tem como isolar as pessoas. E não é necessário a gente construir muros de Berlim aqui para separar as pessoas porque um não quer vacinar. Tem que vacinar. E aí o governo já disse que servidor que não vacinar será punido. Tá certo, acho que tem que punir mesmo. Nisso nós concordamos todos. Nossa, com certeza. Pode falar. Pode falar, professor. A decisão de não vacinar, ela geralmente tem base religiosa, cultural, filosófica, né? Negacionista também? E egoísta, eu diria egoísta. E política, né? Política, porque o sujeito que... porque veja bem, à luz da lei, né, o corpo, o domicílio, né, são invioláveis. Isso é fato. Ok. Tá? Isso é fato. Mas se nós aplicarmos a ferramenta do bom senso, do ponto de vista de decisões com base em proporcionalidade e sabedoria, automaticamente a gente realmente passa a entender que a coletividade, o interesse coletivo deve prevalecer sempre. Isso é fato. E a dificuldade de boa parte da população é exatamente entender isso. Entender isso. É preciso ceder num momento como esse. Ceder ao próximo, e não só a si mesmo. Ceder ao próximo porque o que está em jogo é a humanidade em si, é a maioria. Não é eu, você, Kleber, não somos só nós, né? Então, se nós não unirmos contra esse vírus, né, nós estamos fadados a um fracasso gigantesco. Tanto é que, vejam bem, vou dar um exemplo claro aqui. Apareceu uma nova variante agora, colombiana, chamada variante Mu. A variante Mu é resistente a todas as vacinas, Kleber. Todas elas. Tudo que a gente está tomando aqui, Pfizer, Janssen, entendeu? Não tem conversa com ela. Ela é pior que a variante Delta, né? Pelo menos os pesquisadores estão chegando a essa conclusão já. Olha o tamanho desse problema que a humanidade está tendo. Você está entendendo? Então, se a gente não parar para pensar, se não houver esse sentimento coletivo, essa alma comunitária em cada brasileiro, em cada cidadão no mundo, nós teremos problemas gravíssimos nos próximos anos. Haroldo, assim, só a título de colaborar com a sua argumentação. Primeiro que você falou, Mu, me lembrou minha infância, quando eu assistia He-Man, que tinha o nome que deram. O mal era o Murra, lembra? Murra, lembro. Era o mal. Foi o que veio na minha cabeça também. Na hora. É geracional, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, sobre o direito de não se vacinar, que ele não é um direito, ele é uma irresponsabilidade, é o caso que a gente mostrou essa semana do que aconteceu na Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. Uma comunidade ali isolada, né? Porque é um abrigo de idosos que tem a saúde fragilizada, eles estavam tomando todas as coisas. Um precisou sair para ir fazer a malfadada prova de vida, se contaminou e voltou e contaminou todo mundo. Então, assim, pense nisso quando você, que não quer se vacinar, é uma pessoa jovem, saudável, que você tem pai e mãe que você visita, que você tem avô, ou um tio mais velho,
ou qualquer outra pessoa mais jovem que tenha a saúde fragilizada e que você está colocando essas pessoas em risco quando você não se vacina. Então, se você não gosta de você próprio, se bem que é difícil, né? Quando a pessoa não gosta de si mesma, vai gostar de quem, né? Se ela não tem amor próprio, ela vai ter amor por quem? Né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu disse que essa variante Mu, ela é resistente às vacinas ou pode ser? Você falou que é. Não, pois é, Todas. então eu falei errado. Pode ser resistente às vacinas, está pelo menos por comprovado. enquanto. Não está comprovado ainda. Tá? Deus queira que não se comprove, né? Estão estudando aí, mas pode ser. Pode deixar bem claro, porque senão fica, né? Sim, verdade, professor Kleber. Olha só, gente, inúmeras mensagens. Tem gente até brigando aqui comigo, achando que eu não quero ler mensagem. Adoro ler as mensagens. O telefone Olha, você fica repare, aí. telespectador, que ela está de vermelho, viu? É laranja, Kleber Ela Lima. tá de vermelho. Não, É laranja. não faz isso. É laranja, gente. Tá de vermelho. É nem vermelho e nem azul. Vou Esses vestir. comunistas são desse jeito, viu? Só lê o que interessa. Eu tenho direito à nota? Não sou A comunista, réplica. nunca fui comunista. Meu Deus do céu. O Kleber está fomentando, está maldoso. Mas é assim que está hoje. Isso era Meu assim. Deus Na do polarização é céu. assim. Acabei de falar aqui na bancada, inclusive, gente, que eu gostaria muito de ver a bandeira do Brasil todos os dias, que todos nós tivéssemos orgulho em ver uma bandeira aí, olha, no portão da sua casa, na janela do seu apartamento, nas empresas, que todos nós pudéssemos manifestar mais o nosso patriotismo. Existe ou não existe mais nas escolas, professor Kleber, entoar o hino nacional? Acabou isso? Não, hoje a moda é chamar o helicóptero do Ciel Paé para mostrar a bandeira. Isso é mais chique. Gente, E assustar todo mundo. eu Quem manda é amo- hino. O hino é muito comprido. Eu amo- Você está vivendo uma época de tudo é rápido, né? Ó, eu disse que ia ler algumas mensagens aqui rapidinho, viu? Parabéns, professor Haroldo, esse companheiro seu aí é um petista de carteirinha. Senhores professores, não falem 7 de setembro nas salas de aula essa semana. Vão chatear o formador de opinião, Kleber Lima. Tome jeito, Kleber. Bom dia, Quem foi professora. comida foi a que falou, né? Bom dia, professora. Tenho o direito de opinar sim, ainda estamos em democracia. A polícia errou em sobrevoar escola porque patriotismo pode ser mostrado de forma diferente. Sobre o patriotismo, cantar o hino nacional em escolas estavam extintas. Isso mudou com a entrada de Bolsonaro na presidência. Atualmente, a maioria dos brasileiros estão mais patriotas do que nunca. Bom dia a todos. É impressionante a polêmica que estão levantando em relação a uma obscura professora. Não tem lógica fazer uma demonstração de força para intimidar uma professora que ninguém sabe quem é. É tudo politização para radicalizar o movimento do dia 7 de setembro. Olha, pessoal, eu vou continuar lendo aqui a sua mensagem e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para um rápido intervalo. Segura o veneno, Kleber Lima. Daqui a pouco tem Olha aí a mais. comunista. Comunista é assim, ó, desse jeito.